Devocional Confiando em Deus, dia a dia. Joyce Meyer. 10 de julho. Deus está com você. Sejam fortes, corajosos e firmes. Não tenha medo, nem fique aterrorizado diante deles, porque é o Senhor, seu Deus, quem vai com vocês. Ele não falhará, nem os abandonará. Deuteronômio 31, versículo 6. Se sabemos pela fé que Deus está conosco, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança e coragem. Talvez nem sempre sintamos a presença de Deus, mas podemos confiar em Sua palavra e lembrar que Ele disse que nunca nos deixaria ou nos abandonaria. Em Josué capítulo 1, versículos do 1 ao 3, Deus chamou Josué para um grande desafio de liderança: levar os filhos de Israel para a terra prometida. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor disse a Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, estas palavras: Moisés, meu servo, está morto. Portanto, agora levante-se, tome o lugar dele, passe esse Jordão, você e todo este povo, para a terra que eu estou dando a eles, os israelitas. Todo lugar sobre o qual a sola dos seus pés pisar, eu as dei a você, como prometi a Moisés. A Bíblia simplesmente nos diz nessa passagem que Moisés tinha morrido e que Josué ia tomar o seu lugar como líder do povo de Deus. Assim que Deus comunicou essa notícia a Josué, ele imediatamente lhe garantiu: ninguém poderá resistir-lhe por todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, serei com você. Não falharei com você, nem o abandonarei. Seja forte, confiante e tenha bom ânimo. Versos 5 e 6. Mais tarde, nessa mesma cena, Deus encoraja Josué novamente, dizendo: seja forte, vigoroso e muito corajoso. Não tenha medo, nem fique apavorado, porque o Senhor, seu Deus, está com você, por onde quer que você vá. Verso 9. Basicamente, Deus estava dizendo a Josué: você tem um grande trabalho a fazer, mas não permita que isso o intimide. Não tema, não tenha medo, porque eu serei com você. Na Bíblia, a base para não temer é simplesmente esta: Deus está conosco. E se conhecemos o caráter e a natureza de Deus, sabemos que Ele é confiável. Não precisamos saber o que Deus vai fazer. Simplesmente saber que Ele está conosco é mais do que suficiente. Confie nele. Você é tentado a ter medo quando vê a tremenda responsabilidade que Deus lhe deu? Encorajo você a não fugir, mas a ficar firme, confiante em Deus, porque Ele está com você. De julho. Você foi criado para a aventura. Eis-me aqui, envia-me. Isaías capítulo 6, versículo 8. Deus colocou em nós um anseio por aventura.
E aventura significa tentar alguma coisa que nunca fizemos antes. Aventura significa se levantar, fazer algo diferente, fazer algo que esteja um pouco no limite. Nem sempre viver em uma zona que consideramos segura. Lembro-me de um domingo específico na minha igreja, há muitos anos, que acredito que foi um dia transformador para mim. Naquela época da minha vida, eu realmente amava a Deus, mas havia muitas verdades e princípios bíblicos que eu não conhecia. Eu sabia um pouco acerca do que uma pessoa precisava fazer para ser salva, mas eu não entendia de vitória, de vencer obstáculos, de poder, de autoridade ou de ser usada por Deus. Eu não tinha uma esperança real de que a minha vida um dia seria melhor do que era naquele tempo. Naquela igreja comemorávamos o domingo de missões, uma vez por ano, ocasião em que sempre cantamos: Eis-me aqui, envia-me. Lembro-me de que uma vez específica em que alguma coisa cresceu dentro de mim, vinda do fundo do meu coração, e cantei essas palavras com todas as fibras do meu ser. Deus, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Não sei para onde pensei que ele me enviaria, porque eu tinha um marido e 3 filhos pequenos em casa. Mas no meu coração senti que eu queria que Deus me usasse. Eu podia não ter muita habilidade, mas eu estava disponível para o Senhor. Estava disposta a dizer: posso quebrar a cara, Deus, mas se tu quiseres me usar, estou disposta a tentar. Muitos anos depois, naquele domingo, Deus me chamou para ensinar a sua palavra. Mas isso tudo começou no dia em que eu disse, com ousadia: eis-me aqui, envia-me. Se você quer que Deus o use, ofereça-se a Ele e não permita que o medo do fracasso o impeça de obedecer quando Ele o direcionar. Deus não apenas vê onde você está, Ele vê onde você pode estar. Ele não apenas vê o que você fez, Ele vê o que você fará com a ajuda dele. Confie nele. Você tem o desejo sincero no fundo do seu coração de ser usada por Deus? Nesse caso, ofereça-se a Ele com fé e não se preocupe com as suas incapacidades. Deus está à procura de disponibilidade e não de capacidade. Confie nele para lhe dar toda a capacidade que você necessita quando precisar dela. De julho. Os degraus para o seu sucesso. Chamo os céus e a terra para testemunharem neste dia contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, as bênçãos e as maldições. Portanto, escolham a vida, para que vocês e seus descendentes possam viver. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Todos nós queremos ser bem-sucedidos na vida. Ninguém se prepara para o fracasso ou deseja fracassar. Mas creio que o fracasso pode ser um degrau importante a caminho do sucesso.
O fracasso certamente nos ensina o que não fazer, e o que muitas vezes é tão importante quanto saber o que devemos fazer. O suposto fracasso tem a ver com a maneira como olhamos para ele. Muitas histórias têm circulado sobre quantas vezes Thomas Edison falhou antes de inventar a luz elétrica. Ouvi dizer que ele tentou 700 vezes, 2.000 vezes, 6.000 vezes, 10.000 vezes. Não importa quantas tentativas ele fez. O número é impressionante. Mas ele nunca desistiu. Contam que Edison disse que em todos os seus esforços ele nunca falhou. Nenhuma vez. Ele apenas teve de passar por muitos e muitos passos para acertar. É preciso esse tipo de determinação se você realmente quiser fazer alguma coisa de valor. Muitas vezes refleti a respeito da razão pela qual algumas pessoas fazem grandes coisas com as suas vidas, enquanto outras fazem pouco ou nada. Sei que o resultado das nossas vidas depende não apenas de Deus, mas também de algumas coisas em nós. Cada um de nós precisa decidir se vai recorrer ao que está em seu interior e encontrar a coragem para avançar em meio ao medo, aos erros e a todos os desafios que a vida apresenta. Isso não é algo que uma pessoa possa fazer por nós. Precisamos fazê-lo por nós mesmos. Quero encorajar você a assumir a responsabilidade pela sua vida e pelo seu resultado. O que você fará com o que Deus lhe deu? Realmente acredito que Deus dá a todos oportunidades iguais. Ele disse: coloquei diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. O medo está na categoria da morte. A fé e o progresso nos enchem de vida. A escolha é sua, e creio que você fará a escolha certa. Confie nele. Em que área você teve êxito, mas levou muitos passos para chegar à vitória? Não existe fracasso se você simplesmente se recusar a desistir. Confie em Deus para ensinar-lhe por meio de cada degrau o caminho do sucesso. – 13 de julho. Você não está estagnado, está atravessando. O Senhor Deus é a minha força, a minha coragem e o meu exército invencível. Ele faz os meus pés como os pés da corça e me fará andar, não ficar parado, aterrorizado, mas andar e progredir espiritualmente sobre os meus lugares altos de problemas, sofrimento ou responsabilidade. Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Todos nós passaremos por situações na vida, algumas boas, outras ruins. Muitas vezes achamos que a frase "estou passando por uma situação" é uma má notícia. No entanto, se encararmos adequadamente, entenderemos que passar é bom. Significa que não estamos estagnados. Podemos estar enfrentando dificuldades, mas pelo menos estamos avançando. Em Isaías capítulo 43, versículo 2 diz:
Quando você passar pelas águas, eu estarei com você, e pelos rios, eles não o submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará, nem sairá chamuscado, nem a chama arderá em você. Grifos da autora. A palavra de Deus aqui é clara. Passaremos por situações, enfrentaremos adversidades em nossas vidas. Essa não é uma má notícia, é a realidade. Deixe-me refletir. Passaremos por situações na vida, mas as coisas pelas quais passaremos são exatamente as circunstâncias, os desafios e as ocasiões em que fazem de nós pessoas que sabem como vencer a adversidade. Não cresceremos, nem nos tornaremos fortes durante os tempos bons da vida. Cresceremos quando avançamos em meio às dificuldades sem desistir. O crescimento não é resultado automático da dificuldade. As dificuldades não produzem necessariamente crescimento ou força em nós. Não é tão simples assim. Precisamos escolher a atitude certa em relação aos nossos desafios e nos recusar a desistir. Talvez tenhamos de fazer o que é certo por muito tempo, antes de sintamos que as situações estão se equilibrando. Mas se permanecermos fiéis e nos recusarmos a desistir, os bons resultados virão. A partir do momento em que passamos pelas adversidades e desafios que enfrentamos, emergiremos como pessoas melhores do que éramos quando entramos neles. Confie nele. Decida-se a ir até o fim, através de todas as dificuldades que você enfrentar na vida. Tome a decisão agora de continuar seguindo em frente, confiando em Deus, por mais difícil que seja, porque você sabe que Ele estará ao seu lado e você crescerá em fé, em resultado disso. – 14 de julho. Prossiga e continue prosseguindo. Prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio supremo e celestial, para o qual Deus em Cristo Jesus está nos chamando, para o alto. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Uma parte importante da decisão de nunca desistir é fazer as escolhas certas. Enquanto você está sofrendo, sente-se desanimado, frustrado, confuso ou até sob pressão. A escolha certa, em geral, é a escolha mais difícil. E quando estamos em meio a um terrível estresse, desejamos naturalmente tomar o caminho da menor resistência. Mas é exatamente nesse momento que você precisa se disciplinar para fazer a escolha mais difícil, para colher os resultados certos em sua vida. Você precisa agir certo quando não sente vontade. Chamo isso de prosseguir e continuar prosseguindo. E saber como fazer isso é um dos componentes mais importantes para você se tornar uma pessoa que nunca desiste. Você nunca chegará onde quer estar na vida se não estiver disposto a se sacrificar e avançar em meio aos obstáculos e adversidades que se interpõem no seu caminho.
Seu obstáculo pode ser uma atitude, uma série de circunstâncias, um relacionamento, um problema no seu passado, uma ideia ou mentalidade, um sentimento ou um mau hábito. Seja o que for, você é a única pessoa que pode prosseguir em meio a ele. Ninguém mais pode prosseguir por você. Talvez você tenha tentado superar os seus desafios no passado. Talvez você tenha tentado a ponto de ficar esgotado, exausto ou desanimado. É exatamente nesse ponto que você precisa reunir novas forças vindas de Deus e prosseguir mais uma vez. Uma das definições que gosto para a palavra prosseguir é exercer força, firme ou pressão contra alguma coisa. Costumo dizer, você precisa prosseguir contra a pressão que está pressionando. Quando alguma coisa o está pressionando, você precisa estar determinado a prosseguir contra ela, com forças ainda maiores, porque poucas coisas que realmente valem a pena ou são dignas de se possuir na vida acontece sem esse tipo de esforço. Confie nele. Se você for tentado a tomar o caminho mais fácil, em vez disso, prossiga contra essa pressão e confie em Deus. Dependa dele e conte com ele para lhe dar a força para fazer as escolhas certas nos tempos difíceis. No fim das contas, você ficará feliz por ter feito isso. De julho. Olhe para o futuro, para a sua recompensa. No momento, nenhuma disciplina traz alegria, mas parece dolorosa e penosa. Mas depois ela gera o fruto pacífico da justiça para aqueles que foram treinados por ela. Uma colheita de frutos que consiste de justiça, em conformidade com a vontade de Deus, em propósito, pensamento e ação, resultando em uma vida reta e um relacionamento justificado diante de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Devemos olhar para o futuro, decidir o que queremos ver acontecer e depois nos disciplinarmos para alcançar isso. Não devemos aceitar a mentira de que devemos apenas viver um momento ou de que o presente é tudo o que temos. Também temos o futuro e considerar, portanto, precisamos começar a viver por um olho no depois. No mais tarde, temos de começar a nos importar tanto com o depois, quanto nos importamos com o agora, ou ainda mais. Se você quiser estar mais magro quando chegar a hora de usar o seu maiô invernido, precisa começar a se alimentar de forma saudável e a se exercitar antes da chegada do verão. Se você quer ter condições de comprar um carro novo no ano que vem, precisa se esforçar para sair das dívidas agora. Se você sonha em uma morada, em uma casa boa, limpa e organizada, precisa eliminar o lixo e limpá-la. A disciplina pode não ser agradável para a sua carne, enquanto você a está executando, mas ela gerará um grande senso de satisfação em sua alma.
a satisfação que vem de saber que você está fazendo boas escolhas. Se você não pagar o preço de ser disciplinado agora para fazer o que é certo, sofrerá as consequências de uma vida indisciplinada mais tarde. Você pode pagar agora ou pagar mais tarde, mas em algum momento todos nós recebemos a colheita das escolhas que fizemos. Não podemos simplesmente desejar que as nossas vidas fossem diferentes. Temos de prosseguir em meio à preguiça, aos desejos da carne e às más atitudes e nos recusar a desistir da disciplina, que dará bons frutos mais tarde. Se existe alguma coisa que você quer ver acontecer no futuro, comece a se disciplinar para isso agora, e mais tarde você desfrutará o fruto dessa disciplina. Confie nele. A palavra de Deus em Hebreus 12, 11 diz: nenhuma disciplina traz alegria, mas depois, se você se disciplinar agora, tenha a certeza de que Deus lhe dará uma grande recompensa depois. Dia 16 de julho. Não se contente com menos que o melhor de Deus. E Terá tomou Abraão, seu filho Ló, o filho de Ará, seu neto e Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abraão, e saíram junto dos Cardeus para a terra de Canaã. Mas quando chegaram a Ará, eles se instalaram ali. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Você deve conhecer a história de Abraão, Sarai e Ló, mas talvez não tenha ouvido falar muito desse homem chamado Terá. Creio que Terá, pai de Abraão, deixou de aproveitar uma oportunidade que Deus queria lhe dar. Acredito que Deus queria que Terá fosse até Canaã, a terra prometida. Mas veja as palavras na Bíblia. Mas quando chegaram a Harã, eles se instalaram ali. Grifo da autora. Em outras palavras, Terá parou antes. Ele deveria ir a Ur, até Canaã, mas parou quando chegou a Ará. Terá se contentou com muito menos do que Deus tinha para ele. Abraão acabou recebendo uma bênção fenomenal, mas creio que Deus também ofereceu a seu pai. Seu pai simplesmente desistiu antes de chegar ao lugar onde poderia recebê-la. Incentivo você hoje a não se contentar com menos que o melhor que Deus tem para você. Não se permita entrar em uma posição em que você se questione por que alguém recebeu algo de Deus e com o tempo percebe que você teve a mesma oportunidade e a deixou passar. Se continuarmos lendo Gênesis capítulo 11, aprendemos que Terá viveu 205 anos e Terá morreu em Ará. Verso 32, ele morreu onde se instalou. Creio que muitas pessoas simplesmente se contentam em se instalar em algum lugar e morrerem ali. Elas podem não morrer fisicamente, mas o sonho delas morre. A visão delas morre. A paixão delas morre. O zelo delas morre. O entusiasmo delas pela vida morre. Por quê? Porque elas desistiram
e não prosseguiram para o melhor que Deus tinha para suas vidas. Você enfrentará diferentes tipos de dor e encontrará dificuldades ao passar pela vida. Você simplesmente tem de escolher que tipo de dor você quer: a dor de prosseguir ou a dor de desistir. Mas só a dor de prosseguir gera recompensa. Confie nele. Deus tem bênçãos maravilhosas para você. Comprometa-se agora a confiar nele, a ir até o fim com ele e prosseguir em meio aos tempos desafiadores e nunca se contentar com o menos que o melhor dele para você.